Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um robô, uma regra de coloração e um indicador baseado na VWAP e também uma média Tilson. Antes de dar os detalhes aqui para vocês, eu quero agradecer o pessoal que tem deixado aí o like nos vídeos, se inscrito no canal, feito comentários construtivos. E para você que quer desenvolver o seu robô personalizado, regra de coloração ou indicador, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que vai estar ali na descrição do vídeo, tá ok? Então aguardo seu contato lá. Bom, peguei um gráfico aqui de exemplo, dólar 5R, só para mostrar aqui qual que é a ideia do setup, tá? E depois a gente coloca aqui por cima do nosso setup manual os indicadores e a regra de coloração automáticos para a gente observar onde é que estão as operações, tá? Então vamos lá. Botão direito no gráfico, inserir indicador. O primeiro indicador que a gente vai considerar aqui é a média Tilson. Então tá aqui já, ó, Tilson T3, tá? Vamos inserir no gráfico, tá? Essa média Tilson aqui, por gosto pessoal meu aqui, tá? Eu vou colocar ela numa cor de amarelo, tá? Tem um amarelo bom aqui, amarelo. Eu vou deixar ela um pouquinho mais larga, tá? E aí a gente vai dar um botão direito de novo e vamos inserir um novo indicador que vai ser a VWAP, tá? Então tá aqui a VWAP, inserido a VWAP. Essa VWAP, tá? A gente não vai utilizar o modo padrão dela. Nós vamos utilizar a VWAP de cada barra, tá? Porque a gente vai utilizar uma média Tilson que fica andando quase por cima dos canos aqui, que é a média Tilson de 3 períodos apenas, tá? É a Tilson T3 aqui, certo? Nas configurações, restantes das configurações dela aqui, padrão, tá? E a gente vai operar, apareceu uma linha ali, depois sumiu, né? Coisa estranha. A gente vai operar então o cruzamento desta VWAP, tá? Com a média Tilson, tá? Então olha que interessante que fica, né? Quando tem vou pegar aqui um exemplo, claro que esse exemplo aqui vai ser muito fácil de dar certo, né? Que é bem na abertura do dia aqui, ó. Nós temos o cruzamento, então a partir do momento que me confirma este cruzamento aqui, tá? Que provavelmente foi só nesse segundo candle, e eu tenho um candle na direção correta do movimento, lembrando que isso aqui também é um filtro, tá? O desenho do box também é um filtro para operação, não basta só cruzar, tem que estar o candle na direção correta. Eu tenho uma venda, tá? Esse momento aqui. E aí eu posso ter aqui, no caso do robô, eu posso ter um alvo ou posso aguardar uma nova virada da média com da VWAP com a média Tilson, tá? Para fazer a compra. Eu não sei se vai dar para enxergar muito bem aqui essa VWAP, então vou colocar numa cor diferente, um pouco mais chamativa, né? Vou colocar ela aqui pode ser um púrpura não muito, vou botar um rosa, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a espessura dela também, tá? Não sei se vai dar para enxergar aí, tá? Então o que acontece? Tô vendido aqui, ó. Eu dei um zoom bem grande para a gente conseguir enxergar as médias aqui, tá? Então olha só, a média, a VWAP já veio passar para a média para cima aqui, ó. Veio passar aqui para cima de novo, né? Então se eu não considero aqui a direção do box, eu tenho uma compra aqui, tá? Mas como eu estou considerando que para compra eu preciso ter também o box de alta e não só as médias se cruzando, eu não tenho essa compra aqui. Também não tenho essa compra aqui, tá? Então eu ficaria vendido aqui na estratégia, né? Porque o candle continua sendo de baixa, ainda não me deu aqui o sinal de compra, porque esse setup, a ideia dele inicialmente aí é para trabalhar reversões, né? Aonde que eu vou ter um sinal de compra? Aqui embaixo, ó. Tá? Então aqui embaixo tem um sinal de compra. Aí aqui eu saio desta venda, entro numa compra, tá? E aí aqui vai dar errado essa compra. Esse primeiro candle não vai ser o meu stop, porque a média ainda estava na direção, eu preciso ter as médias e o candle abaixo. Então olha só, vão ser dois candles, meu stop vai ser um pouquinho maior. Mas olha quanto que eu peguei aqui, né? Então aqui eu não saio da operação por causa de ruídos, tá? E eu achei bem interessante essa ideia aqui, porque o que acontece? Às vezes ruídos pequenos, principalmente se eu troco esta média aqui, né, eles não aparecem, tá? Então, exemplo, vou dar um botão direito aqui, em cima da média Tilson. Digamos que eu utilize uma média Tilson aqui, sei lá, de 9 períodos, tá? Então olha só que interessante que vai ficar, ó.
mesmo os candles passando, olha que interessante, ó, quando o candle passa para cima aqui da Tilson, não é o candle na direção correta. Então olha só, eu evito um stop aqui, um possível cruzamento de média, né? Momentos aqui, ó, que eu tenho pullbacks pequenos, eu continuo no trade, tá? Então olha que bacana que fica aqui, ó, nesse caso, a gente venderia lá em cima, iríamos comprar só aqui, aqui ninguém sai da operação, fica na operação, ia vender só aqui de novo, aonde temos o candle na direção e a média cruzando, tá? Então ficou desta forma aqui o operacional deste robô, tá? E dessa regra de coloração. Então a gente colocou aqui os indicadores manuais, tá? Mas eu vou agora dar o botão direito aqui e eu vou inserir como indicador, tá? O próprio robô aqui, que é o robô VWAP barra Tilson, tá? O que ele vai fazer aqui para nós, né? Ele vai desenhar, né? Quando eu insiro como indicador, ele vai desenhar aqui aonde que está passando a VWAP e aonde que está passando a média Tilson aqui que ele está considerando, tá? Esse meu Profit ajuda aí a aparecer as coisas. Apareceu, tá? Uma coisa interessante, ele já está colorindo para mim aqui, ó, as médias, tá? Mas eu não quero essa coloração, então eu vou dar um botão direito aqui, ó, e vou excluir a coloração em cima do indicador, tá? Para ele ficar na cor. Tá vendo que esses indicadores aqui, essas linhas aqui são os que eu inseri agora. Vou remover o do Profit aqui para não confundir, tá? Vou excluir esses dois. Fiquei aqui de novo com a Tilson e com a VWAP barra na configuração padrão. Como é que eu faço para alterar? Posso dar um botão direito aqui ou em cima de uma média aqui, ó, e vir nas propriedades para mudar aqui então a parametrização da minha média para 9, que é o que eu estava olhando ali, tá? Aqui na aparência, tá? Eu também vou colocar ela um pouquinho mais larga, que nem a gente tinha visto ali, para facilitar aqui a visualização. Acho que é isso. Então vamos ver se vai bater aqui o mesmo desenho, porque o robô tem que fazer o mesmo desenho dos indicadores, tá? Agora que eu inseri aqui os indicadores, eu posso dar um botão direito e posso inserir também esse mesmo arquivo como regra de coloração, tá? Então tá aqui, ó, inserir regra de coloração. Nós vamos encontrar aqui a VWAP barra Tilson, que é esse robô aqui. Vamos inserir ele aqui no gráfico, tá? E essa coloração ela vai fazer o que, tá? Sempre que eu tenho as condições aqui de venda, eu tenho aqui os candles marcados na cor vermelho, tá? E sempre que eu tenho as condições de compra, eu tenho os candles marcados na cor verde, tá? Eu achei estranho aqui que tá... Ah, tá, beleza. Eu fiz a coloração considerar a média a VWAP barra aqui, mas ela tá com a configuração errada ainda, tá? Isso é interessante eu falar aqui já para vocês pegarem a manha, né? Por que eu tenho candles aqui no meio que são de baixa e as médias estão ok, e mesmo assim esse candle não está colorido, ele fica um preto, tá? Quando ele é ausente a cor é preto. Porque a configuração da coloração ela ainda considera o Tilson 3, tá? Então tem que dar um botão direito em cima de um candle aqui, ó. Eu vejo aqui na segunda propriedade, na verdade, né? Propriedade de robô VWAP, eu tenho que fazer a alteração da minha média aqui para 9, tá? Senão ele não vai considerar a coloração correta. Porque eu alterei aqui, tá? Se eu tivesse alterado lá no código, né, e salvo o arquivo, ele ia ficar correto. Então vejam, temos a coloração aqui, ó. Então, venda, 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 cruzou, condução de alta, compra, 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 tá? Aí eu posso agora, que eu vejo aqui a coloração, operar só com isso, tá? De forma manual, mas nós criamos o robô também. Então, botão direito, inserir estratégia de execução, e aí vamos inserir aqui também o robô VWAP barra Tilson. E aí a gente vai ver, olha que legal que ficou essa VWAP barra junto com a média, né? Ficou uma ideia bem legal. Vamos. Então tá, vamos lá. Lá em cima onde eu tinha marcado de forma manual, né, nós temos aqui a venda, certo? Aqui, nessa situação aqui, nós temos uma compra e uma reversão que não está correta,
Por quê? Porque também aqui está considerando a Tilson 3. Então é como se existisse uma Tilson 3 desenhada aqui, tá, pessoal? Que o robô está considerando para operar o cruzamento. Nós temos que, de novo, aqui, ó, botão direito em cima do Candle. Agora é a terceira propriedade. Veja que apareceu uma a mais, né? Porque nós temos coloração e execução, tá? Então, essa terceira propriedade também tem que ser alterado aqui para 9, né? Para eu enxergar tudo da mesma forma no meu gráfico. Quando eu rodo a automação, e depois a gente pode até rodar um teste, né, num segundo vídeo de repente, a automação ela desenha tudo isso aqui pra gente, tá? Então eu não preciso ficar me preocupando em alterar um monte de vezes, mas quando eu coloco no gráfico de estudos, dou um botão direito, insiro indicador, insiro coloração, insiro estratégia de execução, cada um deles precisa ser validado os parâmetros, tá? Então olha só, agora que está tudo como 9, agora ficou certinho, ó. Candle vermelho, primeiro candle vermelho é uma venda, tá? Ele fica vendido aqui até a reversão, tá? Deu a reversão, comprou, fica comprado até uma nova reversão. Aí você vai dizer, ah, mas eu não quero ficar aguardando a reversão, quero garantir um lucro, de repente pegar um movimento diferenciado e tal. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, né? Tivemos uma venda, o mercado chegou a andar aqui 7 pontos, né? Ou mais aqui, até 8 pontos. E aí voltou um pouco, né? E aí depois acabou saindo aqui no prejuízo, até uns 2 pontinhos de prejuízo. Então o que eu posso fazer aqui, né? Nas propriedades, terceira propriedade nesse caso, que é da execução aqui, tá? Eu tenho o meu stop gain e meu stop loss configuráveis. Então eu coloquei eles aqui como 999, tá? Porque eu estou ignorando, tá? Eu quero que reverta, eu quero que faça a reversão aqui para testes que eu estava fazendo. Mas se eu quiser, eu deixei pronto aqui. Então, você que tem interesse nesse robô aí e vai adquirir ele comigo, você vai ter essa opção, tá? Você vai poder colocar aqui, digamos, um alvo de 8 pontos, né? Se for índice, você também vai conseguir alterar tudo isso aqui, tá? E o que vai acontecer se eu fizer isso, né? Alvo de 8 pontos. Todas as minhas operações vão buscar 8 pontos, tá? Aí olha que interessante, ó. Essa operação de venda que a gente viu ali que ia tomar stop ia dar certo. Então, ó, garanti 8 pontos, né? Aí depois tomei um stop na outra, mas eu já garanti 8 pontos, né? Então eu estopei aqui, foi quando? Estopei 5, garanti 8, fiquei com 3. Sendo que antes eu tinha estopado 2, né? Então aqui ainda fico mais positivo do que antes. E essas pequenas voltas que ele dá aqui no candle de baixa, veja que aqui, ó, no pavio do candle ele deu os 8 pontos. Aqui já no final do último candle deu os 8 pontos, né? Então ele volta e entra de novo, tá? Entra de novo sempre que acontece um candle pelo menos de baixa aqui, um pullback, né? Se ele estiver zerado, ele entra de novo, senão ele fica no trade, tá? Então ficou dessa forma. E aí com essas configurações aqui a gente consegue calibrar, né, e fazer. Olha só que interessante, esse pequeno trecho de gráfico que a gente está olhando, ó, será que daria prejuízo? Ó, vendeu, pegou uma pontuação, vendeu, pegou uma pontuação, vendeu, aqui não pegou a pontuação, ó, mas foi uma saída 0 a 0, tá? Então olha só, já teria aqui 2 vezes 8, 16 pontos, né? Aí aqui peguei mais 16 pontos, já vai dar 32, mais 16 pontos já vai dar 48. Desculpa, mais 8 pontos já vai dar 48, mais 8 pontos aqui, né, já vai dar aí 56 pontos, né? Então olha só que bacana que ficou essa ideia aqui, ó. Aí vendi aqui, peguei mais 8 pontos, aí depois é que eu tenho um stop de 5 pontos aqui que acontece na minha reversão, né? Aí é claro, ó, estopei 5, comprei aqui, estopei mais 5, né? Vendi aqui, estopei mais 4. Olha só que interessante que ele acaba dando até um stop menor em alguns momentos, ó, né? Quando fica muito lateralizado, não tem compra em qualquer reversão, né? Tem que ser condizente aqui, ó. O stop aqui foi até menor. Então vou ter aí um pequeno stop, né? Alguns pequenos stops, né? Mas olha quanto lucro que eu fiz depois. E aí depois eu pego essa operação grande aqui também, tá? Dependendo, é claro, o tamanho do alvo que eu defino lá nas propriedades, tá? Aí só para dar continuidade aqui, então, nas propriedades, além aqui de definir o tipo da VWAP, que no caso o 0 vai ser a VWAP barra que a gente está usando, né? Eu posso também trocar aqui para 1, consideraria a VWAP diária, tá? Período da média aqui eu mantenho como 9, eu posso mudar, né? O fator da média, como é uma média Tilson, pode ser editável também. Stop gain, stop loss, se eu quiser controlar aqui, não fazer as reversões, né? Posso também definir um valor
e desativar aqui, ó, a reversão, tá? Então ele vai aguardar pegar um stop e depois ele busca um novo trade, né? Não tem reversão, posso desativar. E ao invés de reverter nessas situações aqui, eu posso simplesmente zerar, tá? Que daí ele vai aguardar também uma nova operação. Então tem todas essas opções aqui editáveis, né? Para a pessoa que adquirir esse robô comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Por enquanto, não fiz ainda um backtest sério dessa estratégia aqui, mas já mostrou aqui que tem bastante potencial. Então, vou fazer um vídeo aí com uma sugestão aí de parametrização para dólar, tá? E talvez para índice também, um próximo vídeo aí para o canal. Beleza? Então, agradeço aí você que acompanhou aqui o vídeo até agora. Mais uma vez, peço que você deixe o like nos vídeos, deixe seu comentário o que você acha dessa ideia de operar cruzamento de VWAP com média móvel. Se você tem uma ideia personalizada e você gostaria de desenvolvê-la comigo, você também pode entrar em contato através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Beleza? Valeu, pessoal, por hoje era isso. Até mais.